Bom dia, família, bom dia, povo de Deus. Gostaria de falar hoje sobre uma santa, do qual a igreja ontem celebrou a sua memória, Santa Dulce Lopes Pontes, ou conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Ela nasceu em Salvador, Bahia, 26 de maio de 1914 e faleceu dia 13 de março de 1992. Era de uma família cristã de profunda piedade e dedicada à caridade. Desde criança cultivou grande bondade para com os pobres e desvalidos. Ingressou na vida religiosa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, onde foi professora e auxiliar dos enfermos. Fundou a obra social Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio para cuidar dos aflitos e miseráveis. Foi canonizada pelo Papa Francisco ao 13 de outubro de 2019. Amados irmãos, a vida dos santos nos ensina muito. E a Igreja Católica tem essa riqueza de nos lembrar da vida daqueles que souberam viver a santidade, lutaram para ser santos. E a memória de Santa Dulce dos Pobres, ou conhecida também como Anjo Bom da Bahia, nos faz ver a graça de Deus no olhar, nos gestos de uma mulher tão simples que fez do simples o seu tudo. O amor fez brotar da sua simplicidade e humildade gestos de amor, caridade, gestos extremos de quem reconhece Jesus no sofrimento do outro. Nós precisamos aprender muito com a vida dos santos, e essa em específico nos mostra a delicadeza, a simplicidade de quem ama a Deus e que consegue ver no sofrimento do outro o rosto de Jesus. Jesus nos ensina, que aquele que dá de comer a quem tem fome, de vestir a quem está nu, é um ato de reconhecê-lo no sofrimento do outro. E nós percebemos que hoje as pessoas elas perderam muito essa sensibilidade do sofrimento do outro, a insensibilidade para com o outro. Hoje é notório, as pessoas perderam essa sensibilidade, esse amor para com o outro. O que mais nos assusta é justamente o afastamento das pessoas para com a palavra de Deus, para com as coisas sagradas. Quantas e quantas vezes nós presenciamos situações em que o outro, ele passa por cima, ele calunia, ele destrói a vida do outro, sem qualquer tipo de ressentimento, de sentimento de amor. Então, Santa Dulce, ela vem nos ensinar, através dos seus pequenos gestos, quem é Jesus, quem está sofrendo, a percepção daqueles que estão precisando de ajuda. E é claro, meus irmãos, quando a gente pesquisa da vida de Santa Dulce, a gente aprende muito. Lembro de uma reportagem que uma senhora que teve a graça de conviver, de poder ver Santa Dulce, conversar com ela, ela deu o testemunho de que a Santa Dulce era tão doce, tão humilde, no seu jeito de falar, no seu jeito de acolher as pessoas, que ela exalava, o amor. Ela recorda de uma situação em que uma mãe pedira a ela uma lata de leite, porque o filho
estava, necessitando. E aí então a pessoa que estava responsável pela despensa disse: olha, só temos uma lata, e se a gente der essa lata a gente vai ficar sem leite. E Santa Dulce disse: dê a lata de leite. E ela deu. No final da tarde chegou uma caixa de leite. Então veja, quando se consegue enxergar a misericórdia de Deus, quando se atende à vontade de Deus através do simples, das pessoas simples, a graça acontece. Não foi por menos, que ela, acolhendo ali as pessoas naquele galinheiro, no qual ela pedira aquele espaço para cuidar das pessoas doentes, se tornasse um hospital. A misericórdia de Deus acontece sempre no pouco, e é necessário que nós tenhamos no nosso coração a fé para que ela se transforme em realidade. Peçamos a graça de poder enxergar no outro a sua dor, a presença de Jesus. Peçamos ao Espírito Santo essa graça da sensibilidade da dor, do sofrimento do outro, porque é assim que nós vamos reconhecer Jesus que sofre no outro e assim poder ajudar o outro. Que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de poder ser santo, de poder também, assim como Santa Dulce dos pobres, acolher o outro, ouvir, abraçar, perdoar, principalmente. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.